Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Eu inicio agora o programa Na Mira do Trader. Eu vou fazer mais cedo a gravação hoje, caríssimos, do que eu tenho feito nos últimos dias, em razão do Telegram estar fora do ar. Deve voltar ainda hoje, mas enquanto não volta, eu vou adiantando o conteúdo pelo Instagram e também aqui pelo YouTube. São 10 horas e 22, quinta-feira, 27 de 4 de 2023. Nós temos uma manhã ensolarada, agradável aqui em São Paulo. Desejo um bom pregão a todos, 21 graus. O bom da gente gravar mais cedo é que dá para fazer racional do YouTube. Então nós temos aqui o mini índice. Está renovando mínimas, né? A mínima de ontem 103.750, 103.730. Eu falaria em comprar, buy, neste momento. Acredito que durante a gravação saia aí de 103, região de 103.700 e busque pelo menos 104.100. Então seria o primeiro racional. Porém, entretanto, todavia, eu acho que vai além disso. Penso eu que buscará 104.510, que foi a máxima de hoje ao longo do dia. Eu penso que vai buscar e vai romper 104.510 e até o final da gravação 104.100. Então seriam duas etapas, 400 pontos durante a gravação e no decorrer do pregão mais 400 pelo menos. E é sempre interessante dizer as motivações, né? Porque o conhecimento é perene, a operação é momento. Então o que nós vemos aqui, bom volume, praticamente uma pinça, um fora da banda dentro da banda e um rompimento falso de 103.750 prestes a ocorrer. Então é uma situação. Quando eu trago esse estudo para o 15 minutos, eu posso considerar que temos na tela um padrão da alavanca, que é quando eu tenho um fundo um pouco mais alto que o anterior. Assim sendo, teremos aqui um eixo a 103.960 que projeta, uma vez rompido, 104.510. Ok? Acho que teve um amigo que comentou, eu gravei ontem, acho que foi à noite ou no final da tarde, e eu recebi vários e-mails da galera. Eu recebi vários e-mails falando de dois assuntos. O primeiro assunto é o Telegram fora do ar. Pessoal, eu sei que o Telegram está fora do ar. A gente coloca abertura de mercado, por lá, reader, clique, panorama, estudos com imagem. Mas enfim, a gente tem a comunicação também via Instagram, né? Tem o informe cenário, tem o YouTube. Então o Telegram vai voltar logo logo, enquanto isso a gente trabalha por aqui. O Zé Carlos deixa um abraço aqui e eu agradeço a sua... Como eu gravei ontem tarde, nem tempo da galera comentar, né? Então deixa aí o meu carinho e amizade. Os futuros americanos, eles estão operando em alta, 0,30 Dow Jones, 0,54 S&P 1,13, o índice de tecnologia Nasdaq. Daqui a pouco vai abrir o mercado à vista aqui no Brasil. Muito bem. Nós temos, eu vou fazer aqui um pente fino pelos balanços americanos. Ok? Então vamos lá. Bom, primeiro 3R, a RRRP3 aqui no Brasil. R Petróleo. Divulgou seus números. Olha, eu não... Se eu tivesse que fazer alguma coisa, entre a compra e a venda eu compraria, mas eu não escolheria trabalhar com ação ligada a petróleo no momento, né? Mas se tivesse que fazer alguma coisa eu compraria. O petróleo, quando ele cai, é sinônimo de arrefecimento de inflação. Ele tá... Tanto que a gente não vê falar em aumento de combustíveis nos últimos dias, né? Porque o dólar está num patamar mais razoável, deve continuar caindo, inclusive. E nós temos o petróleo em queda, então arrefecimento de inflação. Prejudica as empresas ligadas ao setor, mas tem arrefecimento de inflação. Olhando aqui, tem um ombro, cabeça, ombro invertido. Né? Mas pela violência, aí, por exemplo, da barra anterior, eu não sei. Aí no caso aqui do petróleo Brent já está bem abaixo do primeiro ombro, então já não é uma figura que
que está alinhada. É claro, tem a questão do euro e do dólar, né? Não estou muito convencido assim que vai montar um fundo por aqui. E o minério é novamente o grande vilão aqui do pregão hoje no Brasil. Está aqui nas mínimas, chegou a bater 99,90. Eu acho que esse indicador aqui do lucro industrial chinês, ele é o responsável por esse movimento, uma queda de 21,4 de janeiro a março na comparação anual. E vamos ver aqui se ele monta um fundo duplo. Ok? Olha, daqui a pouquinho bate o 104,100 que o professor falou aqui, ó. A vantagem de gravar mais cedo é que tem essa possibilidade do racional do YouTube. Correto? Muito bem. Então, dando continuidade aqui aos balanços. Ó, por exemplo, hoje, índice de sentimento econômico 99,3 em abril. Preço era 99,9, mas teve alta. Fantástico o indicador. Eu não acredito, sinceramente, que vai ter recessão na Europa ou Estados Unidos. Aí nós tivemos balanço da Caterpillar, Bombardier também. Então, CAT faz parte de uma das nossas carteiras, Caterpillar. Não. Acho que é uma excelente oportunidade para quem quer aumentar a exposição ou simplesmente está de fora para... mas está caindo pós-balanço no pré-mercado. Aí que aumenta ainda o desconto. Não. Então, Caterpillar e também Bombardier. Bombardier acho que tem pouca liquidez nos Estados Unidos. Não tem, então desconsideremos. Olha, GPM, pessoal, queda de 0,95 em abril, né? Desinflação no Brasil. Fantástico. Aí a American Airlines. Tem a American Airlines e deixa eu ver aqui. Hoje eu estou tendo que estou ajudando o suporte, né? Muita gente com essa questão do Telegram, mas a gente tem outras formas de comunicação. Então temos a American Airlines. Essas ações de aviação, há um tempo atrás eu gostava de fazer guerrilha. Para ficar posicionado é mais complicado, mas vejam só, a gente tem um fundo duplo e está subindo 2,04 no pré-mercado. Isso significa que é uma oportunidade, né, para uma guerrilha aí de uns 10%, acho que faz todo sentido em American Airlines. Esse é o meu pensamento. O grande ponto alto soa meio estranho, mas o ponto alto do dia, PIB americano, primeira leitura, ritmo anualizado de 1,1%, no primeiro trimestre de 2023, previsão de 2%, e pedidos de auxílio-desemprego caem em 16 mil na semana 230, previsão 249. Esses dois indicadores, na minha visão, eles estão alinhados com a minha leitura que não vai ter aumento de juros na semana que vem. Né? Só que assim, eu acho que ninguém afirmou isso nem há um ano atrás, como eu fiz, que a taxa terminal seria 4,75 a 5, que teria manutenção em maio, depois em junho já começariam os cortes. Então, até anteontem era 91,4% de chance de aumento, eu bancando que não vai ter aumento. Só que eu disse, se fosse no início da semana, segunda, terça, até hoje haveria aumento, mas os indicadores vão saindo e reduzem. Então, por exemplo, ontem estava um pouco menos de 70% as chances de aumento. Por exemplo, o PCE, primeira leitura, a taxa analisada de 4,2%. E o núcleo, taxa anualizada de 4,9%.
Então, forte desaceleração. Faz sentido subir juros lá nos Estados Unidos? Eis a questão. Aí diz aqui, ó, CME Group, chance de 25 pontos base de alta, aumentou após a aceleração do índice de preços de gasto com consumo PCE no primeiro trimestre anterior. A possibilidade de alta subiu de 76,7 a 82,8, mas e o PIB? Então, se fosse hoje, aumentaria, mas eu ainda tenho dúvida. Na terça-feira eu vou cravar, ou na segunda, se eu acredito que vai aumentar ou não. Perfeito? Ó, o mini índice subindo, conforme o professor adiantou, ele já vai bater provavelmente os 104,510, que eu comentei que seria ao longo do dia durante a própria gravação, ou vai chegar bem perto disso. Então vamos lá, agora eu vou fazer os ativos fixos, Itaúsa primeiro. O ativo está caindo. Realmente, o mastro bandeira em si, ele não faz muito sentido, né, a gente falar na figura porque fica desproporcional, mas é uma ideia aqui de correção, suporte, aproximação de média, oportunidade de compra. Correto? Aí nós teremos Itube 4. Itube 4 subindo. Movimento absolutamente perfeito, harmônico, fundo arredondado sobre a média. BBDC4. Esse ativo nós temos em carteira. BBDC4, eu acredito que no horizonte de 3 a 4 semanas ele sube entre 10% e 15%. Tudo indica que nós estamos diante de uma grande acumulação. E a gente conseguiu interpretar esse movimento algumas semanas atrás em Banco do Brasil. Essa movimentação. Aí começa parte das médias do movimento, chega o momento que acelera e assim vai indo. Nesse caso aqui ainda é possível falarmos em um mastro bandeira, queridos. Eu estive no centro de São Paulo, ali eu estacionei o carro na Líbero Badaró na segunda-feira, encontrei 2 alunos que trabalham num escritório de investimentos ali. A gente até tomamos um café e tudo, mas muitas vezes eu pergunto o nome, mas às vezes o aluno não quer também falar o nome, enfim. Eles acompanham o canal e sabem de quem eu estou falando. Muito obrigado pelo carinho, pela amizade. Eu fico muito feliz nesse tipo de situação. O aluno, para mim, é como se fosse o mesmo amor que eu tenho pelos meus filhos, na minha vida pessoal, eu tenho pelos meus alunos, na minha vida profissional. Vocês sabem da minha doação. Então, quando eu posso tomar um café, a gente tem o feedback, esse contato, essa parte humana. Acontecia muito no estádio, quando eu ia em todos os jogos, né? Então, eu fico realmente muito feliz e emocionado, porque o aluno é a minha razão de ser. Né? A minha razão de ser não é o dinheiro, não é a vaidade, não é a ostentação, é o aluno. Então, esse tipo de contato me deixa realmente felicíssimo. Então, nós temos aqui B13SA3. É um ativo extremamente complicado de operar. Uma correção dessa, ela abre chance de compra, mas eu penso que tem opções melhores. É uma ação traiçoeira, eu falo muito disso, né? E aí, caríssimos, chegaremos aqui em Petro 4. Resiliente, se a gente comparar com a queda do petróleo, isso é um bom sinal, porque ela é um termômetro, principalmente naquilo que se refere ao governo. E aí nós temos Vale, que divulgou seus números ontem, o professor até fez uma live falando sobre isso. A Vale está caindo, mas eu penso que tudo de ruim já está embutido nos preços. Agora, o minério de ferro tem que ajudar. Né? Então é uma região de oportunidade. Essa é a minha visão, esse é o meu pensamento. Está extremamente sobrevendida. É dessa forma que eu vejo. Ok? Então façamos agora aqui o pente fino. A gente está falando do milho. O milho deu sinal de vida, fez uma pinça. Que seja aqui um recuo para formar pivô. Depois rompendo 69 tem amplo espaço para subir. O DI1F25 mantém seu viés de queda. Ontem eu comentei que esse candle ele não significava para mim a formação de um fundo.
Acho que a queda deve continuar lenta, gradual, aquela queda parece até que está lateral, sabe? Mas que vai perdendo valor, vai renovando as mínimas. Ah, e o outro assunto que eu comentei, eu recebi, além dessa questão do Telegram, muita gente torcedores aí do Remo. Foi uma festa do futebol ontem. Um grande abraço para a galera da região norte, região centro-oeste, que tem alguns... alguns não, muitos torcedores dos times. Eu não sabia que, por exemplo, muita gente do Tocantins torcia para os times do Pará, achava que torcia mais para os times do próprio Tocantins ou de Goiás. Mas trocando mensagens comigo, fico feliz. Foi um jogo limpo, bem jogado, como diria o poeta, uma maravilha. E eu tive muitos alunos do Pará quando eu dava cursos em Brasília. São pessoas maravilhosas, muito alegres. A culinária tem um programa que passa um desses canais fechados, eu não me lembro qual. Culinária fantástica. E viva o Brasil! Pessoal, o dólar, a minha teoria de que ele fecharia a semana aí colado nos R$ 5 se faz material. Amanhã nós faremos a rolagem. Perfeito? Então vai perdendo aqui uma região de suporte, uma linha de retorno, com grande volume. Então deve continuar esse movimento de queda, de perda de valor. E amanhã faremos a rolagem. Transferindo a expectativa de um mini contrato para o outro. Aí, por exemplo, no momento da rolagem, se o Telegram tiver voltado, eu faço aqui no YouTube, gravo mais cedo, enfim, faço também lá no Instagram. A gente usa as outras redes sociais. Agora, esse gráfico aqui, ele está estranho no diário especificamente. Então, o gráfico correto... se bem que esse gap ele não existe, ele está muito desproporcional, mas ele vai perdendo mínimas aqui e tal. E vai cedendo. A gente percebe volume e pressão vendedora. Tocou a média, desceu. Aí o Ibov, acho que ele tem tudo para formar fundo, eu falei no informe cenário hoje. Né? Não faz muito sentido a gente pensar no Ibov nesses níveis. Tem assimetria em V no semanal, como tem também no BOVA11. Ó, o dólar acelerando a queda mais ainda agora. Então, o BOVA11 é isso, tem espaço também para subir. Um dos pontos, eu sempre procuro pistas... porque o mercado é isso, né? A gente trabalha com probabilidade, com sinais. O algo novo pode ser realmente, vejam só, a máxima do dia 10, 98,94. A mínima de hoje, 98,71. Fechou o gap. Então esse gap fechado no BOVA11, fechou ontem no caso. Né? Deixa eu só ver um negócio aqui, pessoal. Não é mole esses programas... 26, 27. Vamos ver o BOVA11. Ó, o BOVA11 está com problema aqui no TradingView. Daí a gente tem outro software. Essas complexidades fazem parte do jogo. Então vamos lá. Esse gráfico, inclusive, está errado mesmo, né, do TradingView. Então a gente teve o fechamento do gap. E hoje já tem algum sinal de vida com máxima sendo pressionada. Perfeito? Aí nós temos Ibovespa em dólares. Não chegou a fechar gap, talvez não faça, porque tem a questão do dólar. Provavelmente fará um fundo aqui entre hoje e amanhã. Aí eu chego no DXY, que é o dólar contra uma cesta de moeda, especialmente N e euro, não tem sinal de fundo. Nada significativo, tanto que o dólar está renovando mínimas.
Uma das boas novas de hoje, MME, que mede fluxo para mercados emergentes. Talvez aqui uma bear trap. Quando tem, digamos assim, uma pegadinha. O vendido, por que é a pegadinha? O vendido fica esperando tocar aqui, não toca, a hora que você vê tá lá em cima, simetria em V. Europa, pessoal, movimento absolutamente normal. Tocou o topo anterior, média de 21 está reagindo. Eurostock 50 reagindo sob topo anterior, média de 21. Bolsa de Paris, topo anterior, média de 21, movimento de topos e fundos ascendentes. E aí nós temos Reino Unido se aproximando da média de 21, correção absolutamente normal. EWZ, ETF brasileira negociada em Nova York. Fechou o gap. Será que fechou? 27,38. Qual que foi a mínima de ontem? 27,41. Do dia anterior, 27,42. Não fechou. E talvez também seja uma bear trap. Eu tracei ontem à noite, à tarde, eu não me lembro, um W. Nós temos esse gap que pode trabalhar sim como uma figura auxiliar para ajudar, que estou desenhando, a puxar o preço. Acabou apagando aqui, deixa eu desenhar de novo. Então esse gap ele pode indubitavelmente ajudar a puxar o preço. Então, para quem opera EWZ lá fora, oportunidade na minha visão e interpretação sobre os fatos. O BZQ, ele é mais um. O TradingView ajuda a gente aí. O TradingView, o BZQ não está ainda operando. Agora tem que conferir data nos programas aqui, mas é a vida da gente de trader. Agora o BZQ normalizou, é a vida do trader. Se fosse fácil, né, então o gráfico não está, não está com o candle de hoje ainda desenhado. É o que eu falo, não tem software perfeito, por isso que a gente tem que ter uns 2 ou 3, senão você está em maus lençóis aí no mercado. É uma das máximas que eu defendo, não ficar dependendo de um software só. No caso do VIX, o gráfico está absolutamente normal. Se eu fosse fazer alguma coisa, eu venderia, né? Mas o VIX é bom de vender, por exemplo, aqui em cima, quando você tem grandes probabilidades do movimento ser materializado, porque é muito volátil. As bolsas americanas reagindo bem ao balanço. Então nós temos aqui uma correção levemente abaixo da média, mas deve formar fundos. Fechasse agora, nós teríamos um arame. No S&P idem, sobre um topo anterior. Ontem fechou levemente abaixo 4078, que é a máxima do dia 6. Agora já está levemente acima. Aí temos o índice de tecnologia Nasdaq. Esse padrão formado entre os dias 25 e 26 é uma ave migratória. É aquele arame que tem a mãe e o bebê da mesma cor. É um padrão raro, porém costuma ser muito eficaz, adiantar movimentos de inflexão. Está acima do fundo anterior a 11,898. Então, bastante otimismo aqui que o índice Nasdaq vai atingir suas máximas recentes. Aí eu chego nos títulos americanos de 10 anos. Voláteis subindo agora, após PIB, seguro-desemprego, enfim. A média, o divisor de águas, acima dela deve encostar no 3.600. Se sentir aqui, volta para as mínimas 3.375, mínima marcada ontem e anteontem 3.379. Sobre o petróleo, não é consistente ainda na minha visão esse sinal de fundo, tanto em Nova York quanto em Londres. Eu falei, né, dessa questão de arrefecimento de inflação. Quando a gente fala em petróleo, o minério é o grande, digamos assim, protagonista, até aqui para as ações ligadas a metais no Brasil. Aí nós temos a Bolsa de Xangai indicando a formação de um fundo. É um U, é mais arredondado, uma simetria em U com alvo 3396, então deve continuar sua escalada. E Japão
respeitou o topo anterior, média de 21 deve continuar subindo. Eu vou até traçar aqui uma linha de tendência de alta capaz de ligar esses fundos recentes. Para nós finalizarmos Small 11, não precisa nem falar que é oportunidade, chance de ter uma cesta de small caps extremamente descontadas. O índice do setor financeiro ainda tem a ideia aqui do mastro bandeira, já deveria ter começado a subida, mas é uma ideia de correção no tempo, acima de tudo. Média se aproximando, topo anterior preservado. Índice do setor imobiliário, eu acho que é uma reação imediata ao IGPM. Então, tem um fundo arredondado também indicando que vai testar a máxima nos próximos dias. O IMAT tem essa questão do petróleo e do minério, mas está operando, pressionando uma linha de retorno. É muito provável que a gente tenha uma inflexão por aqui. E o índice de energia, ele vai no ritmo devagar e sempre. Alguns, professor, tem um topo duplo aqui com rompimento falso, mas toda a energia envolvida, todo o capital envolvido nesse movimento não vai se dissipar assim tão facilmente, na minha visão, e vai continuar subindo. E por fim, o índice de consumo. Ele é realmente um termômetro para tudo que está acontecendo envolvendo a questão fiscal, arcabouço, reforma tributária, a Selic. O mercado costuma trabalhar inversamente proporcional a Selic, e o índice de consumo é um termômetro. Quando ele realmente começar a desenhar topos e fundos ascendentes, aí nosso mercado vai longe. Ok? Então é isso aí. Deve o mini índice renovar a máxima do dia, que é 104.510 no período da tarde, ou pelo menos se aproximar, e fechar positivo. Um forte abraço. Amanhã faremos a rolagem do mini dólar. Seguimos juntos, que juntos somos mais fortes. Top Traders, a casa do investidor, muito grato pela sua atenção.